Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que no discurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Mais uma vez retornamos com a belíssima mensagem que Deus nos envia. Que todos nós possamos ser revestidos da presença e da glória de Deus. Que sejamos fortalecidos na nossa fé e que abramos o nosso coração para aquilo que Deus tem para todos nós todos os dias. A sua palavra de força, fé e de vitórias em nossas vidas. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23. O semeador saiu para semear. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra,
Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende. Este produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o excesso de preocupações, como a ilusão com os bens materiais e com as riquezas deste mundo, sufocam a força da palavra de Deus em nossos corações. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 19. A parábola do semeador é de vital importância para compreendermos o lugar da palavra de Deus semeada em nossos corações. Porque o que Jesus tem feito, o que a igreja tem feito, é semear a palavra que faz o reino de Deus acontecer. O reino de Deus vem em sementes. Talvez você ache a semente uma coisa insignificante, pequena, desprezível, mas é nela que está contida toda a árvore. Assim como o embrião que está no ventre da mãe já contém toda a vida, assim também a semente já contém toda a árvore. Da mesma forma, a semente da palavra já contém todo o reino de Deus. É preciso cultivar a semente, cuidar para que ela cresça, para que ela não seja sufocada, esmagada, desprezada. Porque se ela, a semente, é bem cuidada, se ela é bem acolhida, ela vai crescer e se tornar uma árvore esplendorosa e vai produzir muitos frutos. A primeira coisa para que isto aconteça, atenção ao escutar a palavra de Deus. Não deixe que as distrações da mente e as distrações do lugar onde você está tomem a sua atenção que a palavra de Deus quer ter no seu coração. Lugar único, nós não podemos colocar a palavra de Deus junto com nenhuma outra coisa. Ou nós damos a primazia à palavra de Deus ao escutá-la, ou ela não vai produzir fruto em nós. Do outro lado, é preciso criar raízes, é preciso ouvir esta palavra e deixar que ela entre na profundidade do nosso ser, porque só a palavra enraizada em nós fecunda, cresce e produz frutos. Muitas vezes passamos anos ouvindo a palavra de Deus, escutando a palavra do Senhor e não permitimos que ela crie raízes em nossos corações. A outra coisa necessária para isso é não sermos vencidos pelas preocupações do mundo e pelas ilusões da riqueza, porque tanto o excesso de preocupações como a ilusão com os bens materiais, com as riquezas deste mundo, sufocam a força da palavra de Deus em nossos corações. Por esta razão, você precisa realmente dar o primeiro lugar à palavra de Deus ao buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O restante virá em consequência disso. Não sufoque, não coloque de escanteio e não despreze a palavra de Deus. Porque, ao ser bem acolhida e ao entrar na essência e com a profundidade em nossos corações, ela produzirá muitos frutos. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que hoje consideramos a palavra do semeador. Tem uma força e um encanto especial, porque é a palavra do próprio Senhor Jesus. A mensagem é clara: Deus é generoso semeando. Mas a concretização dos frutos de sua semeadura depende também e ao mesmo tempo da nossa livre correspondência. A experiência de todos os dias confirma-nos que o fruto depende da terra onde cai. Por exemplo, os alunos da mesma escola e sala, alguns acabam com vocação religiosa e outros, no entanto, viram a Deus. Ouviram o mesmo, mas a semente caiu em terra diferente. A terra é boa em nosso coração, em parte, é coisa da natureza, mas, sobretudo, depende da nossa vontade. Há pessoas que preferem desfrutar antes que ser melhores. Nelas, cumpre-se a parábola: as ervas más,
Ou seja, as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica sem fruto. Isso está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 22. Mas aqueles que, pelo contrário, valoram o ser, acolhem com amor a semente de Deus e a fazem frutificar, ainda tenham que mortificar-se. Cristo já disse: se o grão de trigo que cai na terra e não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Isso está em João, no capítulo 12, no versículo 24. Também o Senhor nos advertiu que o caminho da salvação é estreito e reduzido. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14. Aquele que vale muito, custa muito. Nada de valor se consegue sem esforço. Quem se deixa levar pelos seus apetites terá o coração como a floresta selvagem. Pelo contrário, as árvores frutíferas que se podam dão o melhor fruto. Assim, as pessoas santas não tiveram uma vida fácil, mas têm sido um modelo para a humanidade. Não todos somos chamados ao martírio, com certeza, mas a alcançar a perfeição cristã. Mas a virtude precisa de uma força que pede uma obra cumprida e diligente, que não devemos interromper até morrer. Deste jeito, pode ser chamado de martírio lento e continuado. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.